Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais uma gravação do podcast Radar das Emoções. Meu nome é Elisângela Passo, sou psicóloga, palestrante, escritora e sou idealizadora desse podcast para falar das emoções. E por quê, né, minha gente? A gente sabe que as emoções sempre são tão bloqueantes, né? Vem lá de quando a gente era criança que não podia falar e hoje, cada vez mais, saúde mental em primeiro lugar, a gente precisa trazer as emoções, dizer o que a gente está sentindo. E eu tô aqui no podcast 2, porque a gente já gravou um, eu estou em Pernambuco, Recife, esse lugar maravilhoso, para a terceira Bienal. E esse podcast 2 é por quê? É porque ele é para lá de especial, porque eu tô com um grupo de amigas escritoras que a escrita me deu, gente, que moram aqui, ó, no meu coração. E a gente vai falar justamente isso: mulheres fortes, mulheres que transformam, mulheres que escrevem. Eu tô aqui com a minha querida Yara Souza e também com a Vanessa Farias. E a Vanessa é daqui, minha gente. A Vanessa é conterrânea, né, Vanessinha? Minhas queridas psicólogas, eu queria muito que elas se apresentassem para vocês. E aí, como é? Como é, Yara? Tá nesse grupo, tá aqui, tá em Recife, na nossa terceira Bienal. Com muito orgulho, não é? É. Eu sempre fui uma pessoa que nunca credenciei muito a palavra sorte, né? Mas de uns tempos para cá eu tenho me sentido muito sortuda. E eu acho que eu consigo experienciar a partir desse momento de vida o que é sorte, né? Me sinto imensamente sortuda por estar com vocês e participando de todo esse movimento, me alimentando, me transbordando de tudo isso, né? Eu sou Yara, trabalho, né, e atuo em São Bernardo do Campo, São Paulo. Sou casada, mãe de um casal de filhos, e estou aqui com muita honra e muita gratidão, vivendo e deixando lá na memória de longo prazo cada minutinho e cada vivência que a gente tem vivido todos esses dias. Muito obrigada. E não é paulista, né? Eu tenho origens, né? Eu costumo dizer que eu sou fake, Por quê? Mas para mim né? que você tinha nascido na Bahia, então não? É, Como é? não, 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 não. Uhum. Minha mãe baiana, né? Meu Ok. pai também do Nordeste. Meus demais irmãos são todos nascidos na Uhum. Bahia, mas eu já sou nascida em São Paulo. Mas me considero com sangue e vivência e com muito orgulho. Os costumes nordestinos são muito reais e muito vivenciais ali para mim. Então, Acolhedor nasci demais, em né? São Paulo por um mero acidente. Ah. E aí, aqui, né, a nossa queridíssima, gente, a gente vai falar tanto aqui, porque assim, a gente vai colocar sobre os nossos livros, sobre nossas escritas, mas sobre a nossa amizade, né? Sobre essa amizade 40 a mais que é tão forte. E, gente, quando a gente tem amizade desse porte, não tem hotel não, tá? A gente tá tudo na casa dela. Se apresente, minha querida. Eu Aí. sou Vanessa Farias, psicóloga, psicóloga por paixão, por identidade, né? E hoje acho que por missão também, né? É com muito prazer que eu estou aqui recebendo vocês na minha casa, no meu país, Pernambuco, que eu sou apaixonadíssima para estarmos na terceira Bienal do Livro juntas e na 25ª Bienal aqui de Pernambuco, né? Eu atuo como psicóloga já há 18 anos. Hoje sou psicóloga clínica também, né, dentro do hospital, eu faço a psicologia hospitalar, e na clínica também com adolescentes e adultos. E para mim é um prazer estar aqui falando sobre as emoções, porque somos compostos por emoções, né? E ter sido convidada por você para participar desse momento com todas as nossas outras amigas, eu acho que hoje é um dia especial e por isso aceitamos esse convite. Gente, que lindas. E assim, imagina, meu coração palpita aqui, ó, por a gente estar nessa terceira Bienal, sendo que a Bienal foi. Não, eu ia dizer que a Bienal foi que nos uniu, mas na realidade eu acho que a Bienal foi só a consolidação, né? Consolidação, porque o que nos uniu mesmo foi a escrita. E, meninas, assim, ó, eu comentei aqui, né, no nosso, no nosso podcast um sobre isso, como que foi que o Léo chegou na minha vida, né, como que chegou a escrita pra mim, é, que foi tudo assim, já estava aqui dentro, né, esse sonho, esse desejo, mas aquela sensação assim, será que eu vou colocar isso em prática? Parece um sonho tão longe, tão, né? E de repente aconteceu um contato, botei no direct, ele me retorna e cá estou, né? E para vocês, como foi? A escrita era algo que também perpetuava ali na vida ou foi surgindo? Como foi? E aí, Yara, como foi para você? Como que chegou a escrita na tua vida? Eu sempre fui muito apaixonada pela escrita, né? A Aham. psicologia chegou num segundo momento de vida e carreira. Então, a minha primeira formação é em jornalismo, né? Eu sempre fui muito apaixonada e como
nossa colega anterior falou, eu sempre tive o Qual hábito, colega? nossa amiga A Tiale, Tiale né, Reis, comentou aham. que sempre que estava acontecendo alguma coisa na adolescência ou em torno, uma forma de exemplificar é sempre Você pela também escrita. escrevia? E eu fui no mesmo Sente... caminho, não é? Olha. Né, então, o livro que nasceu com vocês na primeira Bienal de São Paulo, né, Uhum. começou a ser construído no auge da pandemia. Eu só coloquei uma pastinha no computador escrito livro. Não sabia qual o tema e não sabia de que forma ele ia nascer. Já Mas conhecia o comecei. Léo? Não Não. sabia como ia ser viabilizado. Aí vem Uhum. uma segunda parte que eu vou te falar que nossa amiga Rosália também falou que a gente só coloca o pé, não é verdade? Alguma Sim. forma se constrói para o chão aparecer. E eu Uhum. comecei a construir pequenos textos de assuntos que me faziam sentido naquele momento, que nem se cruzavam um com o outro, e ia abastecendo essa pasta Essa escrita pastinha. livro, que não tinha identidade, nem tinha uma intenção, um tempo real para acontecer, não é? Uhum. E aí, quando me aproximei de Léo, assim como vocês comentaram também pelas redes sociais, uma entidade, não é, que a gente nem imagina, pelo menos foi comigo, que é tão acessível e tão humana. A gente projeta, né, um ser muito, muito maravilhoso, assim como ele é, mas eu não podia imaginar o quão acessível ele Uhum. também se pôs de uma forma muito especial. E aí, quando apareceu a oportunidade, o convite, eu falei, olha, aquela pastinha lá pode se tornar realidade. E aí foi esse resgate, e aí foram os textos que já estavam lá, e aí o trabalho de Léo para ajudar a colocar isso num tema, num título, que uma coisa fizesse sentido com a outra. Então a minha experiência com a escrita foi a partir disso e fazendo comunhão com a minha passagem pelo mundo corporativo. Eu tive uma experiência no mundo Faz corporativo essa. Ah, que legal. E o livro fala sobre esse de conjunto. essa soma de universos, né? Uhum. Eu entendo hoje como psicóloga clínica o quanto isso está permeado em todas as situações, Uhum. mas no universo corporativo isso se torna muito real. As pessoas simplesmente não têm tempo para pensarem sobre si. Elas estão sempre mergulhadas em demandas, em entregas, em metas, né? O que foi a minha realidade durante muitos anos também, não é? E aí a proposta do meu livro em a gente cultivar, né? E deixar acontecer um espaço do vazio. Ele é inútil? Não, assim como pregam. Ele é muito importante. Curti-lo, né? É, Curtir aquele espaço ali, que é um isso. espaço para a gente se reconectar com a gente mesma. Isso, né? Eu não preciso colocar nada em tudo o Uhum. tempo inteiro. E Uhum. essa foi a minha proposta, né? Por que eu Legal. preciso estar como entendem, como mandam e como o mercado capitalista e tudo isso que a gente participa entende que é produtividade? Como que eu consigo também me manter criativa, serena, trabalhar saúde mental, sanidade, coerência, se eu não consigo ter nenhum espacinho vazio? Sim. Então é Se eu este, preciso preencher tudo, porque a é, sociedade impõe, né, que a gente tem que preencher a nossa agenda toda. esta é a minha defesa, que a gente defenda e que a gente trabalhe insistentemente para ter esses pequenos espaços que se somam num vazio que, ao meu ver, é sim muito produtivo. Sim, sim. E Yara, e duas situações agora da sua fala me chamam a atenção que eu quero colocar. Uma delas, eu quero voltar um pouquinho lá no nosso embaixador, no nosso guru, no nosso, Mentor. nosso mentor, né, que foi o mentor do nosso livro, o Leonardo. Eu percebi, e acho que a Vanessinha também, que você até se emocionou um pouco quando você traz a parte do Léo, sabe? Isso, por que que é legal, né? A gente pode estar falando assim, vamos estar falando aqui, vamos estar, como fala o famoso babando o ovo ao Léo, situações assim. Gente, sabe que eu gosto de trazer com força? Porque a gente precisa acreditar no humano. A gente precisa. Como foi a fala da filha da Fernanda Montenegro? Lembra que ela colocou agora que ela ganhou? Ela falou: ai, a vida presta, Uhum, né? uhum. E assim, ó, porque existe pessoa assim, com esse coração gigante, com esse coração acolhedor, porque foi isso que o Léo fez com cada uma de nós, né? A gente participou do segundo grupo de escritoras e agora tá. A Bienal aqui de Pernambuco, inclusive, vai ser para o lançamento desse grupo 3 de livros. Ele acolheu cada uma de nós e as nossas histórias. Então, por isso que quando a gente fala dele, a gente realmente se emociona, porque eu acreditar no ser humano, porque são tantas coisas, né? E nós, enquanto psicólogas, a gente defende isso. Né? E é isso que a gente defende no nosso consultório, isso que a gente defende enquanto organizacional nas empresas, né? E eu trago muito isso. Não é à toa que está entrando cada vez mais diretorias em empresas, diretoria da felicidade.
Olha Sim. isso, né? Diretoria da felicidade. Por quê? Porque é sobre esse momento, né? A gente precisa ser feliz fazendo o que a gente gosta. E aí, entrando já na segunda parte que eu queria pontuar, quando você fala do trabalho, Yara, e do vazio, da gente se permitir. O trabalho, a gente é do trabalho ou a gente tem um trabalho? Quando a gente tem um trabalho, a gente entende que ele é uma parte só de todas, de um contexto de várias partes da nossa vida, que é a nossa família, a nossa vida social, nossos outros movimentos. Quando a gente tem um trabalho, a gente entende assim, quando a gente é do trabalho, é como se essa fatia fosse a fatia que dominasse todo o resto. E quando algo não está legal ali, reflete em tudo. Né? Eu acho que entra muito, né, com essa fala do vazio também, nesse sentido assim, quando você tem um trabalho, você pode se permitir que dentro desse trabalho você também tenha esse espaço para ser teu, para você se conectar e reconectar, né? Acho que faz sentido para você essa Total, fala, né? total Eu sentido. quis juntar ali, porque juntou Léo, juntou essa parte organizacional, eu acho que não tem como não potencializar, né? E aí, vindo ali, já puxando aqui para Vanessa, olha o livro, gente. Olha, a importância do vazio, medo. Vanessa, e aí? E para você? Né? Como o Léo apareceu na tua vida e como foi escrever, né, o medo? E aí? Conta pra gente. Elisângela, a minha história é um pouquinho mais longa. Também começa pela escrita, assim como Yara, assim como Tiali. O desejo Pela, já existia? pela escrita lá Ah, atrás. que legal, Eu sempre fui uma criança gente! muito voltada para Vocês estudar. guardam? Vocês têm? Você Eu tem tenho, essas escritas? Você eu tem essas tenho, escritas? Que eu tenho. Eu bacana. tenho reflexões minhas, eu tenho poesias, eu tenho algo a partir de uma história que eu ouvi. Eu tenho fantasias minhas também, sabe? Sonhos escritos. E em contraponto com o ideal do que é o ser humano. Mas essa não era a minha ideia de ter um livro de poesia. Eu Aham, sempre fiz isso como vazão para as minhas emoções e até para aham, momentos de solidão também. aham. Né? E solidões, inclusive, que já foram muito doídas Hum. lá atrás. Mas aí, quando veio Léo para minha vida, eu já o conhecia a partir da campanha do Janeiro Branco que ele fez aqui no interior de Pernambuco, em Limoeiro. E quando eu vi a publicação no Instagram dele, lançando a turma de mentoria, eu disse, eu quero Léo. Vou lá, vou meter a cara. Uhum. Porque eu sempre tive a vontade de escrever um livro, mas eu não sabia sobre o que eu queria escrever, eu não sabia como eu Por tinha que onde? fazer, Uhum, né? Que apoio a gente tem que procurar, porque parecia muito distante, muito difícil. Eu até dizia assim, eu acho que esse é um sonho que eu nunca vou realizar. Mas aí, quando o Léo lançou a proposta, eu digo, eu quero. Não sei o que eu vou fazer. Mas que eu quero, eu Mas eu quero. quero. Uhum. E aí, acabou que no início eu não consegui escrever, porque eu estava entrando num processo de adoecimento por depressão, né? Estava vivendo um momento da minha vida que não estava sendo muito fácil de enfrentar. E aí, pausei no trabalho, tive um afastamento grande no trabalho. E aí foi quando eu tive esse afastamento de 90 dias que eu disse, eu vou agora sentar e vou escrever, e vou definir sobre o que é que eu quero. Então, junto com o Léo e junto com o que eu entendia que era para mim importante, eu falei sobre o medo, que é uma emoção que, para mim, sempre foi muito mobilizadora, desde criança. Eu sempre me vi uma pessoa muito medrosa. Mas aí, quando eu parei, nesse momento da depressão, para entender o porquê que eu também estava com medo daquele momento, com medo de sentir a depressão, com medo de admitir para as pessoas que eu, psicóloga, estava doente, Olha que fala. Que importância você trazer, né? Eu, Luan. psicóloga, Exato. doente. Eu, psicóloga, com depressão, como assim? Sim, né, gente? Pelo amor de Deus, somos humanas, sentimos, né? E como a Exato. importância de colocar isso para o nosso público e até para os nossos pacientes, não é Sim, verdade? sim, sim. Trocar, não, pera lá, eu sei qual é o seu lugar. Eu sempre comento que nós, psicólogas, a gente não precisa passar por tudo para que a gente possa atender tudo, mas uma vez que a gente passou, a gente pode usar de bagagem, com toda certeza. É Faz a diferente. diferença, né? Faz a diferença. Aproveitando só uma frase que me veio agora, que eu tenho certeza que faz muito sentido, Jung fala muito, né? Uhum. Ninguém leva ninguém aonde nunca esteve. Então, a partir do fim do poço, a gente também pega impulso para Sim, voltar para a superfície sim, e para levar as pessoas também. sim, para a superfície. Perfeito. Lindo isso. E E aí, aí você estava nesse momento? e aí eu tive também muito medo de me afastar do trabalho, apesar de eu ser efetiva, ser
concursada, mas eu tinha medo do julgamento que eu ia sofrer. Uhum. Né? Então, eu disse, o tema é esse, é sobre o medo. E aí, quando eu parei para escrever, eu fui identificando que eu tive muitas formas de enfrentar e de viver os meus medos que foram me fortalecendo. Então, eu trouxe para o livro, não é um livro autobiográfico, mas também não é um livro técnico. Ele, né, traz uma mistura do que é técnico para a psicologia, para a psiquiatria, para a filosofia, o medo a partir da cultura, o medo a partir das diferentes idades, porque temos medo durante uma vida inteira, durante até os nossos últimos dias, nós, né, em geral, sentimos medo. E aí eu fiz um mix do que é isso tudo e me trazendo como exemplo de como eu superei. E o fato de eu ter superado muitos medos não quer dizer que eu não os tenha mais. Eu sinto meus medos de forma diferente hoje. Então, o título do meu livro, que é o Medo, a importância de acolher, compreender e transformar para superar, eu trago a reflexão de que para a gente poder viver, entender os nossos medos, a gente precisa primeiro sentir, admitir e acolher. Sim. Né? Para depois de acolher, a gente tentar compreender de onde é que eles vêm, para a partir disso transformarmos em atitudes de superação, de crescimento, de mudança. Já adorei essa frase também, né? Maravilhoso. Entendê-los para a partir deles transformá-los. Isso. Que legal, que forte, Van. Então, e depois, Elis, lembro muito bem que minha primeira reunião com o Léo foi com você. Ai, que amor! Nós lá, né? Cada uma num canto do país, né? Isso. E passar por esse processo de escrita foi um resgate de mim, né? E que me levou ao pós-depressão. Então, eu digo que o livro foi parte de um tratamento, do meu tratamento. Eu escrevi ele em 90 dias, me isolei, assim, pude entrar em contato comigo, com as minhas emoções, com as minhas histórias e com a literatura, porque eu precisei pesquisar. Sim. Vi que tinha pouquíssima literatura falando sobre o tema, né? E literatura não atualizada, inclusive, mas... E aí acabei me resgatando nesse processo. Que coisa mais linda. E aí entra muito como propósito, né? Sim. E a importância de nós termos propósito, de nós termos sonhos, né? E da gente acreditar. E nesse momento que a Yara coloca, de repente um fundo do poço, você vê uma luz, né? E aí também tem algo que eu acredito que tenha vindo forte, né, Van? Porque nesse movimento, assim, rede de apoio, né? Quem foi sua rede de apoio nesse momento para que você, então, também desse esse salto, esse pulo alto, Esse impulso, né? Tua rede de apoio nesse momento, quem que você coloca? Minha rede de apoio, família? Eu sempre falo que eu tenho uma rede de apoio muito, muito importante, muito presente, e que a gente precisa falar muito sobre isso para o mundo inteiro, porque o ser humano não nasceu para ser só. A gente nasceu, sim, para partilhar a vida com outras pessoas, inclusive nossas dores. Sim, né? sim. E a minha rede de apoio foi fundamentalmente meus pais, minhas irmãs, meu esposo. E eu pude encontrar nesse momento de mergulho no meu eu adoecido, pude encontrar também pessoas que eu não imaginava que eu poderia contar. E também encontrei vocês. Né? Tava esperando, Yara? Tava esperando, assim, a gente... Eu não sei quem encontrou quem. Eu não sei quem encontrou quem. Mas que foi providencial, foi, né? E aí encontrei vocês e encontrei outras versões de mim mesma, né? Momentos em que eu pude entender que eu também sou rede de apoio para mim, né? Não necessariamente a gente tem que buscar sempre fora da gente, né? E através de recursos da minha espiritualidade, através de recursos do meu autocuidado, porque não é à toa que a gente adoece. Não é à toa. Não é à toa. A doença, ela nos chama para lidar também com as nossas emoções. Qualquer tipo de doença, eu digo. É o burnout que você falou que tem, é a depressão, é um luto, né? É uma doença física como câncer, enfim, inúmeras doenças. Elas também nos convidam para nós lidarmos com as nossas emoções e com o vazio. Não tem como não falar no vazio. O vazio não deixa de ser uma emoção, não é verdade? Assim, não a palavra em si, o momento, mas o contexto do vazio é muito emocional, né, Yara? O estado sentimental, com certeza, né? E como a gente bem sabe, né, trabalhado por tudo que a gente está vivendo em momento de sociedade, em momento de necessidade, para não existir.
afogado também, assim como os nossos momentos de vulnerabilidade, assim como as nossas fragilidades. É como se entendessem que a gente precisa se construir uma fortaleza e ser uma fortaleza onde a gente só recebe demandas, não é? Você tem que, Vanessa, você precisa de, tá? E o meu convite, né, durante muito tempo da minha escrita é sempre para a gente exercer um pensamento crítico dentro disso. Preciso mesmo? Eu tenho que, o quê? Quero né? mesmo, você também partilha disso nas suas escritas, Isso, não é? falo. Quero mesmo, Por quê? né? Por quê, Né? hein? Vai ser útil mesmo? Isso. Estou agradando a quem mesmo, hein? Né? A quem eu quero agradar de fato, Não é? né? E aí entra tudo que a gente trabalha num setting terapêutico, que é a extrema necessidade de aprovação, não é? Validação A o tempo validação, não é? inteiro, E que né? muitas vezes não é porque precisa existir, é porque está num campo automático. Sim. É porque eu nunca me debrucei sobre esse assunto a ponto de me libertar. De falar, não, quer saber, Vanessa, neste ponto aqui, eu estou no momento que eu estou me dedicada à minha literatura, à minha escrita, e vou me dar o presente de afastar do meu trabalho, por mais que eu o ame. Porque isto também é um dilema, é um desafio, pelo menos no meu universo, tenho certeza que um pouco para todas vocês. Sim, Né? Se libertar do que a gente não gosta, talvez fique mais fácil. Agora, dar limites às coisas que a gente gosta, É difícil, nem é me difícil. fale. é um desafio tremendo. Tem. E aí também tem um trabalho. Calma, eu sou um ser complexo, um ser social, e eu preciso de vários subterfúgios aí para conseguir estar de uma forma mais integral. Se eu vou muito aqui, Vanessa, o que acontece com os outros lados? Eu fico em débito. Aquilo que a gente comentou da Não é? parte, né? Quando é parte, e aí me chama muita atenção quando você coloca assim, né? Como se afastar daquilo que eu amo e tal. E aí entra o burnout, né? Que o pessoal fala assim, mas burnout é por trabalhar demais? É por amar o que se faz? Então você trabalha demais, então você entra em burnout, né? E eu gosto de dizer que o burnout, né? Até tem um estudo sobre isso. O burnout, na realidade, ele é a ausência de si mesmo. Então, esse vazio, esse afastamento de repente fazer uma outra coisa que você também está em mente, né? Você antes que você se ausente de você em todas as partes da sua vida. Então, o burnout ele é a ausência de si mesmo, quando a gente perde, né, a nossa verdadeira essência, e é muito dolorido quando isso acontece. E isso vem também em cima da cobrança, porque eu amo o que eu faço, então eu tô ali, então, mas a gente ama psicologia também, a gente ama. E aí, como faz? A gente não pode se esquecer da gente. Qual é o nosso lugar, né? Qual é o nosso autocuidado com a gente? E quanto mais, por que a gente fala que o processo de autodesenvolvimento, do autoconhecimento, ele não para. Porque quanto mais a gente se conhece, menos o que o outro fala nos afeta. E eu acho que esse é o verdadeiro, assim, a plenitude, né? Eu gosto de dizer assim que a plenitude, meninas, como se fosse um triângulo, né? De cuidado que a gente precisa ter com a gente. Então, de um lado, nosso cuidado físico, de outro lado, nosso cuidado mental. E aqui embaixo, a espiritualidade, independentemente de religião. Mas acho que quando a gente chega nesse movimento, eu acho assim, poxa, que legal. Que nem a Yara comentou. Tá, isso aí é o teu pensamento, mas né? Eu penso dessa outra forma. Então, limites, né? Dar limites. E aí a sociedade, ela cada vez mais o que ela quer fazer? Nos atropelar. Isso. Nos atropelar. Determinar, ditar os limites que a sociedade entende que devemos corresponder ou dar conta, né? Exato. Mas somos nós quem temos que dar esse limite. Com certeza, com certeza. E aí, quando você fala do burnout como ausência de si mesmo, né? E aí me vem de novo a conexão entre esses dois temas. Porque a ausência de si mesmo também é um vazio Posso grande. só falar uma coisa? Aí eu não quero que você perca o raciocínio, mas assim, quando você vai falando assim, né, da conexão, aí a gente volta em nós, né? Isso. Gente, cada dia mais, cada encontro que a gente tem, seja físico ou seja, né, virtual, a gente percebe o quanto a gente tem afinidade. Os livros conversam entre eles e detalhe, ninguém sabia da história de ninguém lá atrás quando a gente começou a escrever, né? Exato, exato. E aí, quando eu falo dessa coisa assim, né, da conexão entre a importância do sucesso, do vazio, como ter sentido e significado, o medo e o perder-se de si mesmo, né, que o burnout traz, eu me lembro também da importância que é a psicoterapia na vida da gente, né?
Sim. O quanto ela também é rede de apoio para a gente entender, inclusive, esses vazios em que a gente vai se colocando exatamente por ultrapassarmos limites que são nossos e não do outro. E aceitar. A psicoterapia, ela entra assim para que você possa estar preparado para aceitar esse vazio. Porque senão a gente entra em choque. A gente não Sim, sabe o que fazer com sim, esse vazio sim. e com esse tempo. É verdade. Não é verdade? Se equivale muito ao critério do vazio ser pro ruim, né? Assim como a ansiedade, assim como os outros sentimentos e emoções que tratamos em consultório, como eles vêm com um recado. Uhum. Calma, deixa eu tentar ouvir, né? Uhum. Com o melhor dos meus ouvidos, né? Deixa eu tentar ouvir mesmo que isso pode me transformar ou que isso pode me convidar, né? Tenho defendido muito um convite específico que eu costumo brincar como um CEP. É o nosso compromisso emocional, E eu vi um pessoal. post que você fez sobre eu amei isso. Depois você vai Também. colocar CEP, né? É, a gente não está acostumado a se apresente, Ara. Aham. Eu digo aonde eu vim, o que sou e o que trabalho, não é? Uhum, E aí, isto é um CEP, né? O CEP Ara, lá de São Bernardo, o CEP Vanessa, aqui de Recife, o CEP, né? Aham. É aquele conjunto de fatores que faz aquela pessoa existir. Uhum. E o meu compromisso comigo, né? Então, eu tenho defendido muito que a gente exercite todos os dias, com todos os nossos desafios, e para todo mundo, inclusive para nós, nós também participamos desse desafio, não é? Sim. Do nosso CEP Sim. pessoal. Quais são os nossos compromissos com a gente? Naquele dia, naquele momento, não precisa ser uma coisa muito estapafúrdia, muito fora, Uhum. não é? Naquele dia, naquele momento, conseguiu ter um momento para você? 24 horas, né? Um pouquinho. Né? Qual naquele momento, ou daquela época da sua vida, cada época da vida a gente interage mais com uma situação, né? Um sentimento, um momento, mas não pode deixar escapar o que faz sentido para a gente. E fala pra gente o CEP. Fala pra gente o C, o eu, o Significado. significado. É Porque eu compromisso amei emocional, isso. pessoal. Compromisso emocional pessoal. Então, além do nosso CEP físico, da onde, né? E o nosso CEP Isso. interno, É só interior, aqui, né? eu comigo mesma. Eu comigo Fora mesma. mundo, fora Aham. trabalho, fora Aham. profissão, fora identidade materna, paterna, irmã. Eu comigo mesma. Qual o meu Perfeito. compromisso só por hoje? Perfeito. Se incluir na agenda. Se incluir na agenda. A gente se inclui na nossa agenda? A gente deve se incluir na nossa agenda. E se incluir na agenda não é ir marcar o cabelo, a manicure, não é marcar um compromisso, não. Se incluir na agenda é o meu momento comigo, sozinha. Isso. Sozinha ou acompanhada com alguém que eu É. queira muito, não é? E aí, quando você estava falando, eu toquei assim para complementar, ou sei lá, interagir. Eu lembro desse momento que a gente vive agora no mundo em que nós acabamos nos perdendo desse espaço de ficarmos sozinhos, Sem dúvida. porque Sim. é rede social, resposta rápida que todo mundo precisa dar. E aí não damos tempo suficiente para viver, Sim. para sentir. E aí quando você traz a temática do radar das emoções, eu percebo que nós, seres humanos, estamos nos distanciando muito desse radar. Porque o radar é olhar. Exato. É olhar. E o radar já é aquele sinal, né? Vamos nos Isso, olhar Isso, para nossas emoções? isso. Vamos, como que fala, exercitar o CEP e nos incluirmos na nossa agenda. Nos conte um pouquinho como foi a sua inclusão de você mesma na sua agenda durante toda a sua trajetória. A minha inclusão foi fazendo coisas que eu gosto, foi estando com pessoas que eu amo. Eu tenho muitas pessoas que eu amo. E eu sei que eu também sou amada por muita gente. Porque se faz amada, tenho certeza. Isso. E aí eu fui fazendo coisas que eu gosto e não necessariamente obedecendo às regras que me impunham. Né? E aí, mas Vanessa, por que mesmo assim você adoeceu? Porque não estamos imunes. É verdade, nunca. Mesmo fazendo aquilo que a gente sabe que nos faz bem, podemos também Com adoecer. certeza. Porque vivemos também histórias que são difíceis. Eu tive uma história difícil e foi o que me levou ao adoecimento. Né? Claro, acumulando outras questões que nós escorregamos às vezes também, né? Aceitar a vulnerabilidade. Perfeito. Entrando no termo vulnerabilidade, Vanessa, que você coloca, me vem muito assim sobre Brené Brown, né? E assim, vulnerabilidade é algo que a gente o tempo inteiro, enquanto ouvia, né? É uma sensação de fragilidade, de fraqueza, o quanto não é, né? Ser vulnerável é ser forte,
né? Porque assim, a vulnerabilidade, ela depende assim muito do externo, né? E ela nos coloca em situações que, vamos supor, a gente programa a nossa vida. Programa ali direitinho determinado dia. Vai ser isso, isso, isso. De repente a vulnerabilidade vem de coisas externas que acontecem e nos coloca vulneráveis perante aquilo. E aí, né? E aí, como lidar com aquilo que a gente não estava planejando? A coragem de ser vulnerável, a coragem de ser imperfeito. Isso. E aí vem pro medo, Van. Vem pro Uhum. medo, porque para mim, assim, medo e coragem andam juntos. Sim, Né? O medo anda junto da coragem, a coragem anda junto pro medo, para tudo que a gente se coloca na vida. sim. Né? Você vê dessa forma também, assim, a Vejo. coragem junto com o medo? Vejo total. Aham. E aí, antes de falar disso, quando você fala da vulnerabilidade, eu acho que é um estado de sentir. A vulnerabilidade também. Uhum. É um estado em que nos colocamos disponíveis para sentir aquilo que está nos acontecendo, né? É isso aí. Então é importante perceber, sentir e dar sentido. Quando você fala da coragem, medo e coragem, eles precisam andar juntos. Nós precisamos do medo para lidarmos com as nossas vulnerabilidades, para lidarmos com a vida, Isso. inclusive para nos protegermos. Perfeito. O medo é fundamental, ele é necessário. protetivo. Desde quando a gente nasce, não é verdade? Isso. E aí, detalhe, a gente nasce sem medo. Perceba que uma criança, ela vai atravessar a rua sem olhar. Uhum. Não é? Uhum. Então, o medo, ele é colocado pela educação, pela cultura, pela sociedade, mas ele é colocado de uma maneira que nos paralisa. E aí também foi a partir dessa ideia do medo paralisante que eu decidi a escrita, Uhum. porque eu via que chegava no consultório muitos casos de pessoas que deixavam de tomar decisões, deixavam de sair de histórias difíceis, né? Ficavam numa posição paralisada na vida, porque o medo provocava aquilo. Quando o medo bloqueia. Isso. Aí, porque o medo é uma emoção, É uma emoção. né? Isso. Eu gosto muito de usá-la ao divertidamente, né? Que filme bacana, que aparentemente foi feito para criança, na verdade, mas foi um filme que é muito adulto, né? Feito por psiquiatras, psicólogos, tudo que passa ali por trás. E aí o medo, como uma emoção, ele não pode tomar conta de tudo, porque se ele toma conta de tudo, ele bloqueia. Exato. E aí a coragem, o termo coragem, inclusive, significa agir com o coração. Ai, que lindo! Sabia? Semanticamente Que lindo, adorei. agir com o coração. Aham. Então, para a gente ser corajoso, estarmos, né, no ato de coragem, a gente Uhum. precisa também sentir com o coração, não só com a razão. E aí é onde entra, o que que entra aí? A emoção. Entra a emoção. Aí, né? Entra a emoção. Nosso lado emocional. Não pode agir com a emoção, só com a razão. Que isso? E aí o que é que eu escuto muitas vezes? Não, não tenha medo não, vá, faça. Uhum. Ou então, vá, vai com medo mesmo, não. A gente precisa sentir, também racionalizar algum ponto para entender que risco aquela situação está nos impondo, Sim. mas agir com o coração, impondo a coragem, para poder vivenciar a experiência e ressignificar aquela situação que amedronta, né? Isso. E aí, uma outra coisa que eu acho importante colocar sobre a coragem, Elis, é que muita gente diz assim, mas fulano é muito corajoso, fulano ele vai e faz, ele é muito Não corajoso. tem medo de nada. Não tem medo de nada. Uhum. Tem. E a gente precisa pensar no risco que isso também nos Que traz. está provocando. É uma inconsequência, é uma irresponsabilidade, né? Uma conduta em que você, de fato, busca aqueles riscos por uma questão mesmo de necessidade de pôr fim a alguma situação que te causa angústia. Então, a coragem ela também precisa ser muito bem avaliada, né, como forma de proteção. E aí, quando a gente pensa assim, mas tu é muito corajosa, ou tu já fizeste aquilo num momento de tanta coragem, tá com medo agora por quê? Uhum. A coragem, ela é do presente, ela é do momento. A coragem não é do passado e a coragem não é algo do futuro. A coragem é do presente. Eu ter vivenciado uma situação, ter enfrentado alguma experiência corajosamente, não quer dizer que eu vá sempre ser corajosa para lidar com aquela situação. Porque é pontual, é presente, Isso, né? isso. Aquele momento de você está analisando ali. Amanhã é outro dia. E o que vai vir, né? Mas a análise é muito importante, né? Acho bem legal essa tua fala, porque faz todo sentido com o que a gente está pondo de emoções, né? Então, novamente, de termos de sociedade, termos utilizados. Fulano é corajoso, fulano tem medo de tudo, fulano assim, né? E aí tem esse ponderamento de todas as emoções, né? Muito bacana, adorei. Meninas, nossa, olha quanta coisa a gente está se descobrindo aqui também nessa nossa conversa, né? A gente está o tempo inteiro comentando isso sobre nossa afinidade, né?
E eu queria colocar para vocês, assim, sobre a nossa escrita, sobre o livro, né? Sobre o livro chegar, né? O nosso livro chega aí longe, né? Para outras pessoas e vai se conectando e coisa e tal. Se tem algum momento, assim, já que já veio para vocês, de leitores, né? E que marcaram vocês, por exemplo, seja paciente, seja quem for, mas que veio. Tem isso, Yara, que lembra agora? Vou te falar, excelente colocação da sua parte, mas só para fechar a colocação de Vanessa, por isso o trabalho terapêutico é tão importante, não é, Vanessa? Que eu costumo pensar nas minhas observações que o nosso grande exercício humano é se aproximar da intuição, não é? Então, nem cego para não ver o mal, nem surdo para não conseguir ouvir o bem. Então, a gente está sempre surfando entre os contrapontos e o que as coisas podem nos trazer, tanto de bom quanto de ruim, assim como o medo. Ele pode ser encarado como uma grande responsabilidade, uma oportunidade de ressignificação, de continuação e de proteção, por que não? Ele precisa existir. Ele é protetivo, Há coisas que eu não consigo arrancar da raiz, mas eu consigo podar se as raízes, se as folhas estiverem muito grandes, assim como o medo, não é? Não, e se for para o processo terapêutico, isso é trazido no consultório e a importância de quem não levou ainda de levar isso para o consultório, né? E muitas pessoas, às vezes, têm tantas coisas que vai barrando ali durante a vida e não percebe o tamanho do medo que está carregando no coração, de repente, como a gente colocou, né? Ou então, o avanço dessa coragem da qual a gente coloca, que também, se não for medida, também traz prejuízos. E no consultório isso vem de falas, né, de coisas que muitas vezes nem são de agora, muitas vezes é do passado, ou às vezes sim se potencializa nesse momento, né? Então a ressignificação dessa dor, a ressignificação desse medo, dessa coragem, desse vazio, Verdade. ou do não vazio, É verdade. né? Mas respondendo o que você me perguntou Da sobre parte que toca, né? ponto, Que te tocou e que veio e que te emocionou, assim mesmo, de ter ouvido. eu defendo ao longo do livro, né, que a gente tenha passado por revoluções, algumas grandes revoluções na nossa construção histórica, né? Então passamos por uma revolução muito importante industrial, passamos por uma revolução tecnológica e agora uma terceira grande revolução, ao meu ver, que é uma revolução humana. Agora, se a gente não chegar a gente, não tem mais para onde ir, né? E aí uma pessoa que adquiriu meu livro falou que se tocou muito com um aspecto que eu coloco e no finalzinho do livro tem um capítulo escrito que é a declaração de merecimento. Com tudo que eu preciso entregar, fazer, dar conta, se submeter muitas vezes, porque é sobre a vida real, não é? Aonde eu tenho espaço para merecer? Né? Eu trabalho pouco esta questão, né? Então eu proponho alguns exercícios nesse sentido, que é para a gente fazer algumas coisas em relação ao se ver mesmo, ao se enxergar profundamente, diante do espelho, se for o caso. Né? Coloque ali as suas principais características, as suas principais demandas, as suas principais angústias, e entenda quais são suas potencialidades. A gente perde muito tempo, né, colocando os nossos defeitos. A gente já sabe, né? E o mundo também. Agora, se não estivermos lá para nos defender, como que vai ser? Como vai ser? Então, me passou essa colocação, que é a declaração de merecimento, que tocou essa pessoa. Em especial, é um ponto que eu gosto muito do livro também, porque constrói, explica a história, situa na realidade e também traz o acolhimento, que é o que a gente tanto precisa exercitar para a gente, né? Enquanto psicólogas, enquanto humanos, e as pessoas também. Né? Eu mereço o que hoje? Eu mereço uma saúde integral, não mereço? Falo tanto sobre, não é? Eu mereço amizades consistentes e verdadeiras, não é? Eu defendo tanto relacionamentos e a potência de tudo isso. Eu mereço prosperidade, por que não? Trabalho com tanta verdade, entrego tanto valor, não é sobre isso? Sim. Então, por que não? Então, o meu recado é que a gente trabalhe os nossos merecimentos e aí para cada um vai ser de uma forma. Sim, com certeza, que diz o contexto de vida, né, de cada um. Que bonito, que lindo. E aí você, esse paciente, não sei quem foi, mas enfim, trouxe para você esse leitor como... Que essa questão do merecimento. E aí vem aquele orgulho da escrita, não é verdade? É verdade. Que a gente comentou agora há pouco com o grupo anterior, que é um filho, né? Porque a gente gera e tudo isso. E aí eu falo assim, poxa, eduquei direitinho, né? Tá vindo o retorno. É verdade. Que gostoso você poder ouvir aquilo, porque quando você estava escrevendo, é um desejo de que possa tocar o outro, né? E quando recebe isso, fala assim,
Tá dando certo. É um Você não tá gerar, né? É um Estamos, gerar. especialmente É um gerar. nós, né? Aham. Estamos sempre gestando alguma coisa. Sim, Um projeto, um desejo, uma dor. A sim. gente está sempre gestando, né? E quando a gente consegue materializar, né, uma gestação, seja com o estereótipo que tiver, e entregar ao mundo, e a resposta é positiva, como foi a intenção lá do começo, com toda a nossa entrega, intuição, dedicação, pesquisa, conhecimento clínico, o conhecimento de vida, né? Leonardo mostrou muito isso para a Bagagem. gente ao longo de todo o processo de escrita, que não precisava ser um livro técnico, que Isso. precisava ter as almas de cada um, né? E que as pessoas estão tanto quanto cansadas, Não é verdade? Eu não preciso Querem mais, naturalidade, né? né? Aí Querem tá aí, verdade. gente, para trazer a parte técnica. É Estamos verdade. aqui porque precisamos da parte humana. É É isso que verdade. tem faltado. É Então, verdade. quando a gente, os nossos livros, nossas escritas, os temas chegam em alguém, toca, a gente entende que é de alma para alma, não é? É lindo, é lindo. Nossa, muito lindo. E você, Van? O que você lembra, assim, que você traz, que já te emocionou de leitor, que te trouxe sobre algo? Me emocionou e me impactou. Foi uma leitora que, inclusive, já começou a estudar psicologia e Olha. interrompeu, não conseguiu seguir, e que ela disse que o livro para ela foi tão transformador que ela comprou para dar a outras amigas e fazer um clube do livro com essas amigas, para que as amigas também pudessem lidar melhor com os medos delas. Lindo, fantástico. Eu achei assim, sabe, de uma Fantástico. potência importante falar sobre isso. E de uma sensibilidade dela tamanha, a ponto de querer ajudar as amigas a partir da reflexão da leitura. Então isso me deixou impactada. Com certeza, com certeza. É o grito, né? Surpresa. Sabe aquele grito que a gente, né, comenta que a gente quer gritar ao mundo? É isso, o grito indo, o grito chegando, Isso. né? Que coisa mais linda. Sabe que uma parte que me impactou bastante, assim, também, né, no processo todo ali que eu passei, tudo, tive 5 dias na UTI. E apesar de, isso é uma observação que a gente é legal fazer com relação a nós mesmas, né? Apesar de ser uma pessoa que sempre tive rede familiar, apoio, sorridente e tal, o ausência de si mesmo, né, que a gente comentou, a gente introspecta muita coisa. Então, quando eu estava ali, eu tive uma certeza muito grande, não sei explicar, eu acho que talvez nem tenha explicação para isso, mas de que eu não morreria, mas que eu queria viver muito e de uma forma de mais ainda valorização. E no livro eu coloco assim sobre o cheiro de um bolo assando, o cheiro de um feijãozinho cozinhando, o barulhinho da panela de pressão, o passarinho lá, sabe assim, esses detalhes. E coloco assim uma reflexão assim, você já parou para silenciar, para apreciar o silêncio? Apreciar o silêncio, minutinhos, né? O quanto, aí entra aquilo que você colocou da gente se perceber, né? E o quanto isso é importante, porque a gente está num mundo que a gente está o tempo todo assim. Se a gente já se pegou nessa frase, né? Falando assim, eu não vejo a hora que termina esse dia. Ah, não vejo a hora que termina essa semana. Ai, que semana. Todo mundo, acho que aqui já Né? pensou nisso. Todo mundo, né? E quando a gente retorna, assim, gente, o que a gente está fazendo? A gente está querendo, a gente está acelerando a nossa vida, a gente está acelerando o processo. Tá sendo bom? Certamente não, quando a gente faz, né, esse pedido de passar rápido. Nunca tinha pensado nessa perspectiva. Sabe? Assim, né? Ou então a gente fica assim, a gente até comentou, sextou. Porque aí vem uma parte toda do trabalho, né? Que, poxa, sextou, então eu vou. Tá, mas por que não segundou, terçou, quartou, quintou, né? Sextou? Porque assim, é aquilo que a gente comentou, a gente vai ter diversas situações no nosso dia. Nem tudo vai estar 100%, mas isso também faz parte da vida. Mas a gente precisa curtir, porque vai ter um momento em que a gente não vai ter mais essas horas que a gente gostaria tanto, né? Muito lindo. Né? Bacana, assim. E aí, entrando nisso, de aproveitar, né? Eu queria colocar aqui para nós a amizade. Isso que nos conectou, isso que a gente está aqui. Você sabe, Van? Nós estamos na casa da Vanessa, né? Já falei, tá uma delícia, as outras meninas e nós. E hoje de manhã eu vi uma xícara na sua casa e eu adorei. E eu queria ter trazido no primeiro e não lembrei. Eu queria que você colocasse essa frase. Como é que é? Não, como é? É uma frase de uma música, inclusive, que eu acho que é de Santana, o cantador, que diz: se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Lindo. Né?
são frases, são coisas que a gente troca, né? Frases fortes. E aí a nossa amizade, depois dos 40 anos, vocês já se pegaram analisando sobre isso? Porque assim, a gente tem nossas amizades de infância, nossas amizades de faculdade, nossa amizade do ensino médio, né? Que vem, que vai, que fica, que se dispersam por diversas situações, e de repente nós aqui, nesse movimento. E eu acho tão forte isso, queria ouvir um pouquinho de vocês, porque é daqui que já está saindo um projeto, né? Sobre isso. Uhum. Como que impactou vocês? Vocês já se perceberam nesse conjunto todo nosso e de o quanto isso é forte em pouco espaço de tempo? Para mim, não foi uma surpresa fazer novos amigos. Foi um presente. Sabe por quê? Eu sou uma pessoa de muitos amigos de verdade mesmo. Não cabe nas duas mãos contar. Tem aqueles que mudam, né, de lugar como prioridade, o mais importante, o mais próximo, ou o melhor, nananã, porque eles mudam de acordo com a colocação na vida, né? E vocês vieram como presente, eu acho que para validar esse momento da minha vida. O momento de mudança, o momento de entrega, enquanto escritora, né, enquanto palestrante, enquanto alguém que pensa numa perspectiva diferente. Vocês vieram como presente porque a partir desse contato entre a gente com o Léo também, eu pude ampliar a minha visão de mundo, eu pude ampliar o meu repertório também enquanto psicóloga, eu pude pensar em outras perspectivas, então acho que um amigo é sempre como um presente. E aí tem uma música que diz que amigo é coisa que a gente deve guardar embaixo de sete chaves. Amigo é coisa para se guardar. Embaixo de sete chaves, dentro isso. do coração. Isso. Eu não guardo vocês em 7 chaves. Você guarda a gente aberta? Guardo vocês abertas. Para que outras pessoas tenham possibilidade? Exato, para que outras pessoas possam acessar, Que lindo. para que outras pessoas possam experienciar isso e para que a gente possa dizer, a vida presta. Muito, né? E aí... E presta mais quando a gente tem gente por perto. Nossa, né? E a gente tem até nosso slogan, né? A gente tem slogan, depois eu vou mostrar que bom que a gente tem a gente. E quando a gente coloca sobre, assim, o 40 a mais, e é isso que é nosso projeto, a gente quer escrever o nosso livro, porque a gente vai falar um pouco das nossas experiências enquanto psicoautoras, né? E desse movimento todo que a gente vem formando cada vez mais, é porque as conexões fazem a diferença. A gente precisa de pessoas, que é isso que a Yara tinha colocado. A gente precisa ter trocas, né? A gente tem que sair a gente tem sentimento, não é IA, né? A gente precisa ter sentimento, a gente precisa ter emoção. A gente precisa receber isso e passar isso para outra pessoa. Para você. Ao meu ver, gente, eu gosto muito de uma frase que me faz muito sentido, né? Que os amigos é a família que Deus nos permite escolher. Né? E chegado nesse outro momento de vida, é um momento de tão mais serenidade, né? Estamos aqui tão abertas e disponíveis só para viver e ser quem se é, né? Não nos apegamos a rótulos, a expectativas, a julgamentos, né? E é uma oportunidade tão incrível de vivenciar o que a gente prega lá no consultório clínico, não é? Eu estou sendo eu, 100% eu, e fico muito feliz em ser eu. E dependendo de quem está perto, a gente tem essa parte mais potencializada ou diminuída, né? Então, sou muito agradecida todos os dias por Deus me permitir escolher os amigos que são a minha família, que não é de sangue, mas é por escolha, o que eu entendo que é mais consciente, mais poderoso ainda, né? Então, se alguém que esteja nos ouvindo e puder se apropriar disso, relacionamentos é a base da vida, sejam amorosos, de amizade, sejam da forma como for, a gente precisa. Se ainda não tem ou não existir, ou talvez eu precise de espaços, ou talvez dos vazios, ou talvez rever os medos, né? Mas eles precisam existir. É a base, somos sociais, precisamos de gente. E quando a gente está com gente da gente, fica tudo mais lindo e fantástico. E desperta na gente a nossa melhor parte. Né? A gente fica apaixonado pela gente, é um processo de empolgação com a gente. Né? Então, me sinto assim perto de vocês, sou muito, de verdade, agradecida. É lindo, e assim, e a gente vivencia, tá, gente? A gente vivencia o que a gente está colocando aqui, a gente não está romantizando, não. Imaginem vocês, ó, nós temos um grupo grande que... Essa viagem para cá, que é a nossa terceira Bienal juntas, não foi da noite pro dia.
né? A gente está aí há quase um ano se organizando para vir para cá. E no meio disso tudo, enquanto esse grupo de amigas, muito incentivo, né? Muito entusiasmo, muita coragem, medo, né? E todo esse movimento. Por quê? Porque é uma organização, nós somos, né, todas psicólogas, nós temos nossa agenda, a gente tem esse movimento, a importância do trabalho para nós, né? Família, dá para ir junto, não dá, como a gente faz, né? E do quanto isso é importante para nossa saúde mental também. Então, esse tempo que a gente está aqui, né, entre amigos, entre amigas, esse tempo que a gente está aqui divulgando o nosso trabalho, a gente vai ter uns dias no meio disso tudo para nós mesmo, de descanso entre nós aqui, o quanto isso é saudável, o quanto isso é preciso, o quanto isso faz bem para nossa saúde mental. Né? Então, assim, é na prática que a gente se incentiva. Até quem está lá, a gente busca, vai sim, vai dar, se organize e a gente troca, né? E o que é importante, amiga, mas e você vai fazer como? Eu vou fazer, e você? Ah, é mesmo uma boa ideia, é essa troca saudável, né? Meninas, que maravilhoso, assim, a gente poder estar aqui. Eu queria ter mais horas, assim, com vocês, pra gente poder ir longe, né? Pra gente continuar esse papo tão gostoso. Mas eu queria que vocês pudessem deixar uma mensagem, né, para o pessoal que está nos ouvindo, sobre essa nossa força, né, sobre essa nossa transformação, sobre essa escrita, esse movimento nosso de amizade. O que vocês deixariam para quem está nos ouvindo, como assim, ó, para ficar, sabe? Para ficar refletindo sobre essa nossa conversa aí para a vida. Tem uma frase que Clarice Lispector fala em uma das poesias dela, que eu não coloquei no meu livro, porque eu tive acesso à minha memória depois, que ela diz: depois do medo vem o mundo. Então eu deixo esse recado para todos, para homens, para mulheres, para adultos, idosos, para adolescentes, para todos que estão tendo acesso a nos ouvir aqui, a nos escutar, talvez, né? Depois do medo vem o mundo. Então, depois que nós enfrentamos os nossos medos, depois que nós lidamos com as nossas vulnerabilidades, nós podemos conquistar aquilo que quisermos no mundo. E o mundo é muito vasto, o mundo é muito grande. Tem muita gente boa, tem muita coisa boa para se fazer. E a vida presta. Eu vou colaborar com a frase da minha amiga maravilhosa e só complementar que é clássico que a gente vai morrer, né? É um único dia que a gente vai morrer, né? A gente tem que se dedicar se os outros dias a gente tem vivido ou está vivendo, ou podemos providenciar a intensidade e a graciosidade do que é essa qualidade do viver, minha amiga. Sou muito feliz em ter todas vocês comigo, de verdade. E, gente, olha, tão verdade olha que profundo. Eu tô aqui, eu me arrepio em cada fala e vai. Olha só, gente, que a gente montou para nós, tá? Olha só. Da escrita para a vida, tá? Olha nós aqui. Todo o nosso grupo tem nós aqui embaixo. E aqui embaixo, ainda bem que a gente tem a gente. Coisa mais linda. E ó, olha só. É verdadeiro, é real e acalenta nosso coração. Né? E Yara, e para te achar, como a gente faz para poder adquirir livro e tudo isso? Eu te agradeço pela oportunidade de falar. É yarasouza.pc nas redes sociais e lá tem a disponibilidade do meu link ou de qualquer contato que for necessário comigo. Te agradeço. Bacana. Vanessinha, e você? Também te agradeço o convite, nosso esforço por estar aqui hoje. Eu agradeço também ao podcast, né, de Chama Delegada, que nos acolheu. E vocês me encontram no @psivanessa_de_farias. Lá a gente se conversa, enfim, encaminho livros, a gente fala sobre qualquer outra questão. Gente, livros maravilhosos, vale muito a pena, eu tenho todos e autografados, hein? E o meu, vocês sabem, @psico.elipassos, também tá lá o link do livro. Meninas, eu tô extremamente feliz e emocionada da gente poder estar aqui junta. Nada acontece com uma pessoa só. Novamente, relacionamentos. Se isso aqui tá acontecendo, é porque vocês acreditaram, desejaram, né, estar aqui, a fazer essa troca, colocar um pouquinho de vocês. Eu tô extremamente feliz e assim, sabe que eu tô mais feliz ainda? Que o podcast tá acabando, mas que a gente tem dias juntas aqui. Tô muito feliz, muito obrigada, viu? De verdade, tá? De verdade, coração. Amo vocês. Amo vocês. Obrigada. Obrigada também. Encerramos aqui mais um podcast.
Esperamos vocês para os próximos. Fiquem ligadinhos que, olha, se gostou desse, vem mais coisa especial por aí. Obrigada, gente. Beijo.